Olá! Nesse vídeo falaremos um pouco sobre a escola que ficou conhecida como Biogeografia de Vicariância, ou Escola Cladística. Combinando a sistemática filogenética com padrões de endemismo de múltiplos táxons, essa escola passou a desenvolver métodos mais rigorosos para a reconstrução da história biogeográfica das linhagens. Se você ainda não viu o vídeo com as escolas clássicas em biogeografia, assista antes dessa aula. O link está disponível na descrição desse vídeo. Vamos lá? A biogeografia de Vicariância ou biogeografia cladística foi pioneira em reunir as ideias da panbiogeografia de Croizat com a cladística de Hennig. Alguns dos primeiros proponentes desta escola foram Garrett Nelson, Don Rosen e posteriormente Norman Plotnick, 3 pesquisadores americanos que elaboraram as bases teóricas e alguns dos principais métodos usados nesta abordagem. O artigo que marcou o nascimento dessa escola foi publicado em 74 por Nelson e Rosen, tendo o próprio Croizat como primeiro autor. Porém, a junção desses conceitos não agradou Croizat. Ele repudiou o trabalho de 74 por razões que nunca ficaram muito claras, mas era de conhecimento geral que ele não aceitava as propostas de Hennig relacionadas à sistemática filogenética. Em uma publicação de alguns anos depois, Croizat alegou que o trabalho de 74 teria sido escrito sem o seu conhecimento e que, apesar de ser citado como peça-chave de sua bibliografia, o conteúdo não refletia suas ideias. Apesar da oposição feita por Croizat, os autores trouxeram uma nova linha de pensamento que assumia que existia uma correspondência entre as relações filogenéticas e a distribuição geográfica dos táxons. Assim, seria possível compreender o padrão de fragmentação da biota com base nos cladogramas dos táxons que vivem nessas áreas, pois as linhagens que atualmente ocupam áreas distintas seriam remanescentes de uma população originalmente contínua. Assim, a distribuição da linhagem ancestral poderia ser estimada juntando-se às áreas das espécies descendentes. Ou seja, se nós assumimos que o surgimento de linhagens foi causado por isolamento geográfico, então as relações filogenéticas indicariam quando e em que ordem aconteceram os eventos de disjunção espacial. Se táxons relacionados de um grupo monofilético habitam 3 ou mais áreas distintas, e se essa distribuição é entendida como resultado da história do grupo ao longo do espaço e do tempo, então é possível encontrar uma associação entre a história dos organismos e a história das áreas. Usamos técnicas de cladística para gerar o que chamamos de cladograma de área, pela sua analogia com relação à reconstrução cladística das relações filogenéticas. Embora a escola tenha se popularizado com o nome de Biogeografia de Vicariância, isso obviamente não significa assumir que apenas a vicariância é responsável por todas as distribuições que temos hoje. Na verdade, para esses autores, nem vicariância e nem dispersão poderiam ser descartadas a priori como explicações plausíveis para os padrões de distribuição de qualquer grupo. Mas eles entendiam que as dispersões a longas distâncias seriam episódios independentes, de baixa probabilidade e difíceis de serem refutados, já que não temos como testar formalmente essa hipótese. Por outro lado, eventos de vicariância seriam mais facilmente testáveis, e por isso eram sempre tratados como hipótese nula. Isso porque, quando múltiplos táxons compartilham padrões espaciais similares, consideramos que essa é uma evidência de que esses diferentes grupos passaram pelos mesmos eventos de fragmentação histórica da biota. É muito mais plausível do que assumir que todos os táxons se dispersaram pelas mesmas rotas independentemente. Em outras palavras, existe o que nós chamamos de associação histórica entre as linhagens e as áreas que elas habitam. No próximo vídeo, vamos explorar um pouco melhor o que são essas associações históricas quando consideramos filogenias e cladogramas de área. Até lá!